Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Além do Óbvio. Episódio especial hoje, hein, Bruno? Hoje nós vamos para a República Democrática do Congo. Já esteve lá na África ou não? Na África já estive, não no Congo, mas está nos planos também. Na África eu estive 3 vezes. A gente fala disso ao longo do tempo. Vou falar aqui já uma curiosidade aqui que eu vi aqui nas minhas pesquisas prévias que eu não sabia. Você sabia que existe o Congo e a República Democrática do Congo? Não sabia. Mas Tá descobri agora também há pouco que o Congo chamava Zaire, né? E aí Sim. voltou para ser Congo. Sim. Coisas interessantes aí que eu sei muito pouco do Congo. Então vou mais aprender aqui do que a gente debater. Boa. Vamos lá. Eu sou o Fábio Lima, prazer estar aqui com vocês de novo. Bruno Moza. Tamo junto. Nós estamos aqui com o nosso grande convidado hoje, que é o Grevis. Mandei Sim. bem na pronúncia aí, Grevis? Sim, Grevis. É Grevis. Prazer ter você aqui com a gente. Tudo Prazer bem? também, Fábio, Bruno, de estar aqui e todas as pessoas que estão seguindo a gente aí em casa. Então, é bom momento para compartilhar e também vamos trocar o papo aí para Boa. já passar para Revis você. que pegou um voo direto do Congo para vir para cá só para falar com a gente. Quase isso, né? Quase isso. Grevis, conta pra gente. Quanto tempo de Brasil já? Aqui no Brasil, estou há 9 anos já. Cheguei em 2014. O que você faz? Conta um pouco de você aí. Olha, eu sou formado, sou engenheiro de computação, terminei na faculdade de Kinshasa, que é a É a capital? A capital. E Como é que pronuncia? Kinshasa. Kinshasa. E a Universidade de Kinshasa é uma das maiores universidades da África Central, que é bem grande. O Congo é um dos maiores países da África também, né? E é o segundo maior país da África, porque A República Democrática do Congo. a República Democrática do E Congo. toda vez que a gente vai falar, tem que falar República Democrática do Congo. Isso. Vocês não têm uma... Tem uma sigla tem uma sigla que a gente sempre fala no Congo, é tipo RDC. 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 Tipo, quando a gente fala Parece Congo nome de banda. quando fala Congo RDC, aí já sabe que é Kinshasa. E é sempre fala Congo Kinshasa, para se referir à capital, porque temos Congo Brazzaville, que é República do Congo, e temos a República Democrática do Congo, que é... Então aproveita e explica por quê. Qual é essa diferença? A diferença, na verdade, é pela colonização também. Tipo, o Congo, Kinshasa, que é a República Democrática do Congo, ele foi colonizado por Bego, e a República do Congo é por os franceses, tipo, que é a capital. E outra curiosidade, são as maiores, são as capital mais perto do mundo. De Congo e da República Democrática Isso, do Congo. Kinshasa e Brazzaville são as duas capitais mais perto do mundo. Mas hoje pertencem os dois ao mesmo país. Não, são 2 países diferentes e 2 presidentes também diferentes. O presidente da República Democrática do Congo é o Félix Tshisekedi, e o presidente da República do Congo, que é o Denis Sassou Nguesso, que é da República do Congo, que a capital é Brazzaville, e a República Democrática do Congo, a capital é Kinshasa. E o Congo é pequenininho. A gente vai pôr o mapa depois na tela para o pessoal ver, mas o Congo é pequeno em relação à República Democrática do Congo, né? Na verdade, o né? contrário. O pequeno é o Congo, Congo. é a República do Congo, e a República Democrática do Congo, que é a maior, porque é o segundo país... o segundo maior país do Congo, da África. E tem uma curiosidade também interessante, tem mais gente falando francês lá do que na França. Isso, é a capital mais populosa hoje que fala mais francês. O sotaque congolês, ele é bem remarcado. Quando a gente fala em francês, a gente já sabe que é o congolês que está falando em francês. Porque quando você pega os países da África Oeste, tipo Camarão, Benin, Togo, e temos Senegal. Então, eles têm um sotaque que você já vai Particular, né? entender já que, tal pessoa veio ou de Costa do Marfim, ou do Benin, ou de Togo. Todo mundo falando francês, mas você consegue identificar. Isso, a gente país é. consegue
identificar pelo sotaque. Ah, normal, deve ser Sim. igual o português de É Portugal. a mesma claro. coisa que o português Ou o inglês, de e o americano, o australiano. Isso, tipo, a gente vai acabar não entendendo que, olha, tem uma diferença do E francês. o que você faz aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu trabalho no CRAI, que é o Centro de Atendimento para os Imigrantes. É uma estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, mas que é administrado pela Ação Franciscana, Cefras. E lá a gente oferece serviço multilínguas, tipo, de orientação de documento para todos os imigrantes que chegam aqui no Brasil, que quer se regularizar. E temos uma equipe, e é um dos primeiros serviços onde que você acessa, que você vai ver imigrante atendendo imigrante no idioma do país. Que legal. Entendeu? Então, Mas específico da República Democrática do Congo, né? Sim. Ou você trata da África no geral? Não, a gente trata de África geral. Tem outros... Porque a maioria dos países, tipo, hoje a África conta com vários países que falam francês. A parte do norte que algum país fala árabe. E tem países, tipo, do leste da África, eles falam Swahili ou inglês. No sul também, que tem países que falam inglês. E Na África do Sul, né? África do Sul, Namíbia, Botswana, Lesoto, Suazilândia. Eu não sabia, Namíbia e Botsuana falavam inglês. Não, Sei, eles não falam fazia inglês. Tipo, Namíbia, Lesoto, Suazilândia, Botswana, eles falam inglês. Até Zâmbia fala inglês, Tanzânia fala também inglês, Quênia, Tanzânia, é verdade. Ruanda, Uganda fala inglês, e eles têm outro idioma que é o Swahili. No Congo também a gente fala Swahili, até tem uma palavra que todos de vocês, acho que vocês já ouviram falar, Hakuna Matata. Já? Você lembra do Hakuna Matata? Isso, que é do filme, do Rei Leão. Do Rei Leão. Claro. Hakuna Matata que significa, é uma palavra em Swahili que significa que não tem problema. Não tem problema. Não tem problema? Aí quando fala, tudo... a gente sempre fala, Abari, você fala Abuzuri, Hakuna Matata. Abari, Hakuna Matata. Tipo, que legal. Tudo bem, tipo, não tem problema. Que legal. Porque Matata é problema. Hakuna não tem. Ok. Entendeu? Hakuna Matata. Então, essas são as palavras que vem do Swahili, que foi também usado no desenho do Rei Leão, que é bem antigo. E, no geral, é isso. A gente oferece esse serviço que é de orientação de documento, de acesso ao serviço, de orientação sobre a educação, articulação com o servidor, capacitação do servidor. E falamos sempre da pauta migratória no Brasil. Tipo, e atendemos hoje... em 8 idiomas. 8? 8 idiomas, tipo árabe. Você fala quantos? Eu falo pelo menos os 5. Hoje e já estou aprendendo os outros idiomas, mas o que eu falo bem, com mais tranquilidade, é Lingala, Swahili, Chiluba, francês e o português. Aí eu estou aprendendo já o inglês também eu falo, o espanhol. E eu estou aprendendo outros idiomas, como o crioulo, por ter alguns atendentes lá, que é do Haiti. Temos pessoas do Haiti, tem pessoa da Venezuela, Sírio, do Sírio, República Democrática do Congo, eu e tem outro também. E temos pessoa do Tchad também, que está ali, Marrocos também, Cuba. Temos uma cubana. Legal. Todas essas nacionalidades têm pessoas dessas nacionalidades que estão trabalhando. Isso, que estão trabalhando. Recepcionando outros imigrantes. Isso, recepcionando outros imigrantes. Deve ser um conforto para quem está chegando. Sim. Que é alguém do próprio país ali falando. Então. Olha, é uma das coisas que eu me lembro no início, porque quando eu entrei no CRAI, eu era atendente inicial, aí atendendo. Eu me lembro de uma moça que chegou e durante o atendimento ela começou a falar... Pelo nome, eu percebi que ela vem da minha cidade, porque no Congo, quando você fala do nome de uma pessoa, a gente já sabe de qual cidade ele está vindo. Aí, durante o atendimento, eu comecei a falar com ele em Chiluba. E ela se assustou, falou, olha, caramba, você fala Chiluba? Eu falei, sim, eu falo Chiluba. Então, foi um alívio, porque você consegue ver algum compatriota, algum contemporâneo, por qual você pode falar com ele
no mesmo idioma e você se entender. Então, era mais flexibilidade, mais fácil e também traz um alívio e mais segurança para a pessoa. Você acha que o país que o Brasil é um país difícil para quem está vindo, assim, em termos de burocracia, de porta fechada e tal? Olha, eu acho o Brasil não é um país tão difícil assim, porque eu vejo do que se passa em outros países, mas no Brasil a gente tem essa facilidade. Mais porta aberta. Mais assim. portas abertas. E tem também que você falo pode... em relação à burocracia mesmo. Tipo, visto, isso. tudo isso. Tipo, você tem essa facilidade de você acessar o serviço, sabe? Hoje você tem a facilidade de acessar a Polícia Federal, a Receita Federal. E você encontra também um serviço dentro de uma cidade que faz esse tipo de atendimento como voltado. Esse de vocês, né? Isso, como o CRAI. Então aqui você não vai ver isso em outros lugares. Legal que você vê que isso tudo é questão de perspectiva, né? Sim. O Brasil, ele é, tecnicamente, em números, um dos países mais burocráticos do mundo. Mas dependendo da perspectiva que você vê, isso pode ser... mais ou menos. Sim, né? Dependendo. Tem caso também, tipo, de visto, de alguns, tipo, e alguns portos consular que dificultam os vistos de acesso ao Brasil. E isso dependendo de cada caso. Mas na questão migratória mesmo, de que você consegue acessar, tem um documento com pedido de refúgio, com protocolo, já te oferece esse acesso de você já começar a trabalhar. Você tem os mesmos direitos que os brasileiros, você já tem esse direito tipo de trabalhar, abrir uma conta bancária, ter os documentos, alugar uma casa. Não, isso é fantástico, porque assim, quando a gente fala de portas abertas ou fechadas, vistos, burocracia, o pessoal pensa muito assim, o americano que está vindo para cá de férias, cobra o visto, não cobra, não sei o quê. Sim. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando mais ali da imigração forçada em geral, né? Isso. É esse público. Sim. Em outros países é muito difícil até para você acessar primeiro o consulado ou embaixada, é muito difícil. Mas referente ao Brasil, ele tem essa facilidade de conseguir um documento, um CPF. Tipo, não é uma coisa que ele vai demorar muito para conseguir esses primeiros documentos que vai já permitir a ele acesso a acessar um serviço público. Claro. E a gente morou na Espanha, né? Por um tempo. E na Europa é um tema que pega muito, né? O lance da imigração e tal. E assim, eu tentando, né, me colocar na posição de alguém que é da República Democrática do Congo. Sim. Vou começar a falar RDC, tá? Sim, fala RDC é mais fácil. Alguém que é de RDC. Assim, pelo idioma, seria mais óbvio, só que aqui é o além do óbvio, né? Seria mais óbvio que o cara fosse para França, né? É a decisão mais comum ou tô viajando. Por que as pessoas, por exemplo, decidem sair do seu país natal, primeiro, e segundo, é verdade isso que é óbvio, seria um destino óbvio? E por que não é? Olha, existe essa questão também do Congo que passou por várias questões de guerra civil, de várias questões também. Guerra civil foi pegada lá, né? Pegada, tipo, no leste. Passamos também de várias questões, tipo, de golpe do Estado. Então, isso dificultou também a questão econômica do país e também a instabilidade. Durante o período que o presidente Kabila estava, a gente passou por muito tempo de que você não poderia falar mal do governo, você não poderia falar mal da situação que está acontecendo no país. Então, uma ditadura. Então, assim, era bem... reconhecida reconhecido. Globalmente. Já havia vários casos assim. Conheço um país assim, hein? Sim, já havia casos assim como a gente está aqui no podcast, assim, falando mal do governo, falando que não falando mal, mas falando que as coisas têm que mudar, tem criticando. E de repente assim já tem pessoa guardando vocês fora, sabe? Saindo já pega, já era. Então, matava ou ia pra cadeia? Às vezes a gente não sabe, mas sempre tem. Até que ano isso? Tô tentando pôr no grau da ditadura aqui. Se mata, você vai pra cadeia. Tá. Então, isso já começou isso desde que eu posso colocar, tipo, de 2010 já. 2010 até
até 2017, 2016. Então, essas coisas aconteciam várias vezes. Hoje você pode falar mal abertamente ou não? Hoje, com o novo presidente que abre mais abertura para a gente falar, para a gente criticar, quando as coisas não mudam, porque ele vem com uma outra perspectiva. Porque ele já vem de uma cadeia progressista, porque o novo presidente, que é o Félix Tshisekedi, ele é um filho de um oposante, que era Tshisekedi ou Mulumba. E o Tshisekedi, ele é um dos grandes opositores durante o período da ditadura no Congo. Porque na época tinha o presidente Mobutu, que era a época do Zaire, porque voltando atrás, a gente tem uma das pessoas que lutou pela liberdade do Congo. Só um parênteses, o Mobutu é o que ficou, sei lá, 32 anos. 32 anos. O Mobutu, 71 a 97, 70, 97. Ele começou já em 65 até 1997. Que ele ficou, foi 32 anos de ditadura e tinha só um partido político, que é o MPR. Igual Cuba. Isso, era esse partido político, e um dos opositores que é o Tshisekedi, ele já fazia parte do governo do Mobutu ali, ele passou por várias funções durante o governo, mas eles não estavam gostando. Aí, em 82, ele criou a partido UDPS, que é o União da Democracia e Progresso Social, que é o UDPS. E era um partido, de oposição, formalmente. Então, ele é um cara que, durante esse período da ditadura, com o Mobutu, ele que foi o único que bateu de frente e bem forte. Ele nunca... Chegou algum momento que ele... Esse é o presidente atual? Isso é o filho do presidente atual. Ah, ok. E, isso é o filho do Tshisekedi, que é o opositor, porque o pai dele era Tshisekedi Wabuluba e o filho agora é o Félix Tshisekedi. Ok. E ele é o único que, durante esses tempos, ele foi lá batendo, fala, olha, as coisas têm que mudar, as coisas têm que se transformar. E ele lutou por muito tempo, até mesmo com a outra república, quando chegou o Kabila, que é o Laurent Désiré Kabila, lá em 1996, quando ele começou. Ele chegou em 97 com um grupo que chama AFDEL, que é uma aliança democrático, AFDEL, então, que era essa aliança, era para lutar contra a ditadura do Mobutu. Então, eles se aliaram com 2 países, Ruanda e Uganda. Eles conseguiram recrutar jovens para lutar. E eles chegaram em Kinshasa, em 97, onde que o Mobutu, a gente vê isso, tem uma imagem até onde o Mobutu pega seus carros, saindo do Congo. Ele foi para o Marrocos. Fugido do país. Então, aí ele morreu no Marrocos, até hoje ele foi enterrado lá em Marrocos. Então, e em todas essas questões, hoje, eles lutaram. O Tshisekedi lutou por muito tempo, passou por várias repúblicas, até que ele não conseguiu. Em 2017, ele morreu. Mas o filho dele continuou com essa luta, que em 2018 tivemos uma questão de pacificação, sabe? De que, olha, já aconteceram várias questões, então vamos sentar. E o Kabila, que é o filho, porque o Laurent Désiré Kabila, quando ele chegou como presidente lá em 1996 até 97, de 97 até 2001, que ele morreu. Na verdade, ele foi matado pelo guarda-costas dele, e foi isso em janeiro, eu me lembro bem, em 16 de janeiro de 2001, que ele morreu. Então, a gente só de manhã assim, a gente na televisão, o presidente morreu, foi assassinado. E durante esse período que o Kabila, que é o filho, ele foi já para a cadeia do pai, sabe? Que como assumir como presidente, ele assumiu muito jovem, ele assumiu com 29 anos como presidente.
E também, naquela época, ele não tinha experiência. Só que a maioria do grupo que estava com ele são as pessoas, são os caciques, sabe? São pessoas que já estão há muito tempo na política. Então, ele foi enrolando ele também. Tipo, ele não estava entendendo, mas com muito tempo. Mas ele ficou 18 anos no poder. Ele ficou 18 anos até que 2018... 2017 para 2018, que eles conseguiram fazer essa passação de poder pacificamente por Félix Tshisekedi, que é o filho do oposante Tshisekedi, que é Tshisekedi Amulumba. E com essa parte agora com o Tshisekedi, a gente tem essa facilidade. Agora tem uma estabilidade política, de poder, você pode criticar, você pode fazer... pode falar. Hoje, tipo, você pode falar, a gente vê várias emissoras de que a pessoa vai lá falando da situação que se passa nas câmaras, que se passa no legislativo, que se passa na economia. Ou seja, pode falar mais do que no Brasil hoje. Olha, pode falar que a liberdade aqui no Brasil, tipo, tem pessoa que fala muito. Uma das coisas, quando eu cheguei, foi essa liberdade. Você vê que o pessoal fala na cara mesmo. Aí eu falei, gente, aqui é diferente. Tipo, são coisas que lá vocês não têm isso. Tipo, falando isso... Nem nos contatos íntimos, assim, do dia a dia, você acha que aqui o brasileiro é mais direto, assim? Ou você está falando nível de imprensa, assim? Não, falando da liberdade de expressão, sabe? Dessa questão, tipo, de que você vê que, olha, pessoas vão lá, vão investigar, vão mostrar, sabe? Que lá não era na época do Mobutu ou do Kabila, porque fazendo isso, você some. Sim. Então, mas era essa questão. Mas com o Tshisekedi hoje tem várias facilidade, e também Congo voltou o plano internacional, sabe? No âmbito internacional, falamos mais do Congo, falamos recentemente, o Congo estava representado agora na França, quando falaram do meio ambiente. O Congo voltou a ter essa credibilidade no âmbito internacional, sabe? Que há muito tempos atrás ficou assim por essa questão de guerra, por essa questão também de não ter essa liberdade de expressão. Mas hoje vemos essa questão de que quando mesmo o Tshisekedi entrou, ele foi presidente da União Africana. Ele ficou por um ano, de 2021 até 2022, ele ficou como presidente da União Africana. Então, aqui são os países, como é a mesma coisa com a União Europeia. Sim. E com isso, trouxe mais credibilidade para a República Democrática do Congo. Além disso, existe guerra civil em alguns territórios. Ainda existe? Ainda existe. Tem essas questões. Tipo... Cara, te fazer uma pergunta que parece meio óbvia. Assim. Sim. O que causa a guerra civil? Porque esses caras estão brigando pelo quê? Então, isso que eu ia falar, complementando. Porque é o que eu sei de lá. Você basicamente teve... Vamos entrar em questões, de novo, além do óbvio do Congo mesmo, né? Você teve a independência em 1960. 1960, sim. Então, até 30 de junho de 1960. Até lá, ela pertencia à Bélgica, que começou no começo do século XX ali, né? 1905, sim. Alguma coisa assim. Porque a pertença da Bélgica começou já com o Leopoldo II, que fez do Congo a prioridade dele já em 1885, que o Congo... Ele ganhou esse pedaço de terra. Isso, não foi? Tipo, um pedaço de terra, uma pessoa ali... Tipo, toda essa parte de 2 milhões 345 quilômetros quadrados era de uma pessoa. Que loucura. Que veio de um presente de um monarca, né? Isso. E tipo, tinha na época ele exportava o caoutchouc, que é para fazer os pneus, tipo... E ele dava as metas para as pessoas fazer. Tipo, se você não cumpria a meta, ele cortava o braço. Eu li sobre isso, cara. Era real mesmo. É real. Um dos maiores massacres da história, assim. Porque... Cara, é surreal. Porque ele cortava o braço, cortava a perna, tipo... Se o cara não batia a meta de produção de algodão, não era?
Do caoutchouc, que é um dos materiais que é feito. Ele é tirado de uma árvore. Eu não sei como falar isso em português, mas seringueira? Isso, mas em francês se chama caoutchouc. Aí ele é tirado, uma coisa que cai, é branco. É uma borrachinha. Isso, para fazer borracha, pneu. O líquido branco. Isso, o líquido branco. E ele exportava isso, mas quando você não cumpria a meta e, tipo, chegava assim, Fábio, você não cumpria a meta hoje, a meta era 10, então cortar a mão, cortar a perna. Tem várias exposições que você vai ver nos museus do que ele fez. E era uma das pessoas que matou mais de 20 milhões de pessoas. Tipo, caramba. Era bizarro mesmo. Sim. Tipo. Então, e complementando o que eu vi, eles passaram a ser independentes em 1960 e até 1997 foram vários períodos. Teve o governo ditador. Isso. Depois, em 97, teve a Primeira Guerra Civil. Depois, a Segunda, que foi a maior da África, né? Que morreram quase 4 milhões de pessoas. Foi muito próximo. A questão também que você vai ver ali é que durante esses poderes, tipo, há vários poderes ali até 97. A maioria sempre era golpe, sabe? Quando a gente conseguir... Briga pelo poder, então. Briga pelo poder, porque quando você vê, quando o Mobutu, que era na época que era um general que comandava todo exército, e tinha um Patrice Emery Lumumba, que é um dos primeiros ministros do Congo, que é uma das grandes figuras da África, que hoje a gente fala, um grande panafricanista, e que lutou pela independência do Congo. Tipo, ele foi para a Bélgica, estudou, e ele que ia lá e martelou. Só que em 1961, porque o Congo, imagina, o Congo pegando a independência em 1960, o primeiro-ministro ficou no poder por 12 semanas. Aí já tomou um golpe. Tomou um golpe e mataram ele. E, recentemente, quando o Tshisekedi voltou ao poder agora, e trazer o dente, porque na época tinha um policial belga que porque ele foi jogado torturado, jogado num local, assim, num assídio, assim, desaparecer, ele tiraram o dente. E esse dente foi entregado recentemente no Congo. Tipo, porque da filha do Lumumba reclamava, tipo, porque eles nunca receberam o corpo do pai. Tipo, a única coisa que ficou como a presença do pai era um dente. Sim. Mas, assim, voltando no tema da Guerra Civil, que eu sou curioso. Existem grupos, então, em regiões que ainda brigam. E, assim, é o quê? A briga é ideológica? São mercenários contratados por alguém? O que é isso? No início quando esses grupos começaram, no início era para tirar o pessoal do poder. Mas o que acontece? O Congo é um país muito rico. Ele é muito rico, tipo, de todos os minerais que você vai procurar no mundo. Inclusive, né, eu li que, além do óbvio, que é o segundo país do mundo em biodiversidade, atrás do Brasil. Atrás do Brasil. E hoje tem 2 países que vai salvar o mundo referente à questão climática, Brasil e Congo. Então, tamo junto. Tamo junto nessa aí. Então, é um dos países que vão salvar o país, porque a gente tem a Amazônia aqui. Salvar do quê? Da questão climática. Da questão climática, sabe? De aquecimento global, tipo... Que a gente não acredita muito nessa pauta aí, mas tamo junto no salvamento aí, viu, Guilherme? É por isso que eu perguntei. Tamo junto no salvamento, que eu não sei do que, né? Não sei do que. Há 40 anos o mundo vai acabar e todo ano falam que vai acabar e nada acontece. Então, a gente nem sabe como que gerar o mundo, porque o mundo também tem essa questão que vai acabando colocado pra gente. E isso sempre o ser humano consegue colocar as previsões, sabe? Exato. Isso exato. que deleta um tweet ali que inspirou faz outro tweet. Tipo, sempre colocar algumas previsões. Às vezes, até quando a gente vê, tipo, vai chover, a previsão é que vai chover tal. Tipo, tem essa questão. Sempre não vai ter uma característica, tipo, que vai bater certíssimo. Mas, às vezes, acontece. Mas, cara, eu perguntei do lance da Guerra Civil porque, assim,
É perigoso o país hoje, assim? Porque é um dos países mais pobres do mundo, né? Olha, o país atualmente é perigoso em alguns tipo, território. Principalmente o território este. Tipo, quando você pega Sud Kivu, Nord Kivu, por quê? Porque são esses dois... Que isso? Região... Região do leste, que faz fronteira com Ruanda e Uganda. Aí é perigoso. Então, algum vilarejo ali que é perigoso por essa questão, porque tem vários minerais lá. Tem tem diamante, cobre e estânio, né? São três minerais isso. Que são mais afiados. E hoje utilizamos todos esses bate-fone e a maioria desses minerais vem de lá, né? Vem do Congo. Claro. E que a gente tem que falar, porque toda a tecnologia, porque 60% do coltão, que é o que a gente chama de ouro preto, que foi criado por todos os smartphones, 60% da reserva está no Congo. Então, é verdade. Então, e é aí que eu quero chegar nesse ponto. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui, porque você pega um país que de 1960 a 1997 viveu entre ditaduras e a Primeira Guerra, logo depois a Segunda Guerra Civil. E nós estamos em 2023, acho que tem mais de 200 etnias lá, se não me engano. Tem mais então, durante muito tempo viveram regiões completamente anárquicas ali. Então, brigas eternas. O que eu entendo, a África, esses países mais pobres da África, assim como RDC, ela está desde, vamos colocar 1960, que foi a independência, até hoje, em constante briga. Conflito. Constantes conflitos. Você nunca teve, basicamente, um período de paz prolongada. Né? Nunca teve de paz prolongada, porque é uma questão muito de briga entre os poderes também. Tipo, a gente sabe que não é só do poder no interno, também tem os poderes externos por uma questão também de que tem ali os minerais, explorações, tudo isso que só é clandestino, que são ilegais, mas que às vezes a gente se pergunta por que tantos grupos numa localidade só. Então, mas só para eu complementar aqui, na minha opinião, olhando de fora, eu não acho que vários grupos seria o problema. Pelo contrário, eu acho que ali pode ser um caminho de solução. Isso. Porque eu acredito muito mais em pequenos grupos se autogovernando. Só que o problema é que a África sempre passa por governos extremamente ditatoriais que que geram conflito até por digamos... como é que fala? Quando você mantém durante muito tempo? Continuidade. Perpetuação. A perpetuação da pobreza que tem lá. Né? Então... Isso acaba levando a pobreza, a fome, a desnutrição, leva as pessoas a sua revolta. É natural isso, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu tô mexendo muito aqui no celular porque eu tô caçando muitos dados aqui sobre isso. E tem um site que eu gosto muito, que é aquele Our World in Data. Não sei se vocês conhecem, né? Que tem dados do mundo todo. E aí eu tô olhando aqui, para quem não entende, eu sempre puxo pro lado econômico, que é onde eu me sinto mais confortável. O PIB do país, que é toda a riqueza que um país produz. Né? E existe o PIB per capita, que é basicamente a soma, para quem não está ouvindo e não sabe, né? É a soma de todas as riquezas dividido pelo número da população, dá mais ou menos quanto você ganha. E para ter mais ou menos um comparativo entre os mundos, entre os países, a gente dolariza isso para ter uma moeda parecida para entender mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque o poder de compra de $1 num país é diferente do que em outro e assim sucessivamente. Mas, basicamente, se a gente olha a África como um todo, desde os anos 90, no geral, o PIB per capita, apesar de ser extremamente baixo, mais baixo do mundo, ele vem crescendo. Então, o que eu quero dizer desde 1990, quando teve, digamos, um processo de capitalismo mais intenso, tá claro que o capitalismo tira a gente da pobreza como nenhum outro sistema no mundo que coloca as pessoas na pobreza. São números, a gente basta olhar. Ainda é muito pobre? Sim. Ainda tem muitos problemas? Todos? Sim. Mas, se comparar o PIB per capita de 1990 para cá, ele vem crescendo. Mas se a gente pegar também, o último dado que tem aqui é 2018, o PIB per capita do Congo, sei lá, tem dados que diferem, $1.000, $1.500, mas não passa disso. Ou seja, $1.500 por ano. Para ter uma ideia, o Brasil tem 7.300 e o Brasil é um país extremamente pobre. 7.300. A Suíça está na casa dos $93 mil. Uau. Então, olha a disparidade que a gente vê. O meu ponto aqui que eu quero dizer a África,
ela vem melhorando, apesar de estar extremamente pobre ainda. Sim. Mas o que eu acho que falta é realmente ter um governo que consiga deixar o mercado fluir por lá. Sim. E aí entra a minha pergunta. Como é o dia a dia lá na República do Congo? E um detalhe, o Congo mesmo que você falou, ele é muito mais rico em PIB per capita do que a República Popular do Congo. Isso, sim. Muito mais. É muito mais. 5 vezes. Hã? A Democrática. Democrática, sim. Então, como é o dia a dia no... E se eu quiser ir para lá, por exemplo, e abrir um restaurante? Como é isso? Eu posso, não posso? Eu tenho que pedir autorização para o governo? Como são os impostos que eu pago? Como é o dia a dia real lá? Como você falou, de que como você tem que acessar, fazer isso. Antigamente era muito difícil fazer isso, porque... Fazer isso que você fala é tipo o cara que quer montar um restaurante, quer empreender. Quer empreender. Tá. O que acontece? Você chegava ali e o cara lá da receita lá, ele pedia... Do órgão, ele pedia primeiro, antes de você nem investir ainda, o cara já te pede 60% do seu investimento. Como você vai investir num país assim? Propina... a rodo. Isso que acontece. Já aconteceu várias vezes de pessoa indo lá para investir e o cara fala, olha, para eu te dar autorização aqui e investir, você precisa me dar tal. Então, você nem começou a fazer o comércio. Como que você vai investir numa coisa que você não sabe nem você vai receber um retorno? Então, por isso que isso aconteceu. E isso fez que a gente começou a ficar com falta de emprego. Não é porque as empresas não querem investir no Congo, eles querem investir no Congo. Também essa questão da guerra também traz mais instabilidade, claro. Porque ninguém vai querer investir numa coisa que não está estável ali. Que não tem previsibilidade, que não tem previsibilidade. Então, é isso que deixou atrás durante todo esse tempo no Congo. Em 90 a gente tiver as pessoas foi lá, entrou, fez... barraco, mandou muitas pessoas que estavam investindo no Congo fora, tiraram todas as pessoas que estavam investindo. Isso começou a criamos uma nova economia com Mobutu, sim, foi legal, em 71 votar no Zaire ali, foi tão legal, mas ao longo do tempo, isso começou a criar mais instabilidade, porque você tem só uma pessoa que decidia tudo. Sim. Então, e isso começou a criar essa questão. A única questão que em África e todo, essa questão de que muitos presidentes ficam no poder por muito tempo, que às vezes os propósitos que estão sendo trazidos para mudança de um país, de evolução, eles são contra, toda a economia concentrada numa pessoa, sabe? Exato. Centralização de poder, né? E isso faz o quê? Isso faz que a pessoa pode decidir o que ele pode fazer. Então, quando o poder está numa mão de uma pessoa só, então ele pode fazer hoje, eu vou cortar tal coisa, hoje não vai ter isso, então isso que criou mais questão de pobreza. Não é que a África está pobre, a África está rico, mas a questão é que como esses recursos estão sendo orientados para que a população seja feliz, o custo de vida melhore, o que todo mundo procura hoje em dia. E atrair investimento. E atrair investimento. Mas essa instabilidade também cria que tem um revolto, tem um grupo que sai para cá, um grupo para lá. O governo nunca te dá nenhum tipo, grande parte dos países africanos não te dá nenhum tipo de território saudável, digamos assim, para te dar uma previsibilidade econômica de atrair investimentos e tudo mais. É muito mais olhar ali, desvio de dinheiro, corrupção. Então, essa questão que é claro, porque é uma pessoa que, por exemplo, uma grande empresa chega querendo investir e você vê também até o processo de você ter uns documentos, você já acabando gastando vários dinheiro, mas no final que você nem consegue implementar ou instalar a empresa. Por quê? No final de tudo, você vê que, olha, são pessoas que querem te enrolar, tomar muito dinheiro, mas agora... seja, o principal bloqueio aí, você diria que é a corrupção. A corrupção. Isso não tem a menor dúvida. E com o novo presidente agora, ele criou um grupo, que é uma instituição ali, que vai investigar toda a questão de desvio no Congo, da onde vai os impostos. Porque, imagina, eu trabalhei no Congo, a gente ficou algum tempo,
hoje no Brasil você pode ser mandado embora, você consegue, se você trabalhou numa empresa, você tem o seu seguro de emprego, tem o INSS, tem tudo isso coisa. Mas a gente tinha um INSS, mas com o tempo, cara, virou pó. Não tem aposentadoria mais lá? Não tem. Não tem porque quebrou o sistema da Previdência. Quebrou o sistema da Previdência. Eu me lembro que antes de eu sair, tipo, o local que era o local aonde que você ia já não funcionava mais. Tipo, já com a saída do Mobutu, toda a reestruturação que foi feita, várias instituições ali ficou debaixo dos panos. Deteriorado. E isso desde 97 até só em 2017, 2018, agora com essa passação que começou a voltar aos poucos, que o novo presidente agora está pensando de investir na questão da cultura, agricultura, de minas. Até ele mudou até a lei sobre a questão de você instalar uma empresa para exploração. Ele mudou toda a estrutura. Então, e com essa questão essa investigação que ele fez, tivemos agora que o Congo... imagina que durante todo esse ano a gente não tinha nada no tesouro do país. Não tinha nada. Zerado. Tudo zerado, não tinha nada. Tipo, com essa investigação ele conseguiu começar a ter 2 bilhões só por um pouco tempo, de 6 meses ali que ele foi no poder. Já começou a capitalizar. Então, hoje, a gente está vendo que, aos poucos, está voltando, cara. É uma questão que durou pelo menos umas 30 anos. Então, quando você quer acertar, é aos poucos. Mas está tendo uma pequena luz lá no fundo do caminho, mas é isso. Como que é? Você tem amigos lá ainda, né? Família? Sim, tem família. Como que é a vida das pessoas em termos de infraestrutura, água, saneamento, eletricidade? Olha, estradas, rodovias, no geral. Comparando assim com o que você vive hoje no Brasil, como tá hoje lá para essas pessoas? Olha, tem muitas questões ainda de água potável. Tô te perguntando, mas eu vou lá visitar em loco, viu? Exato. Tem problema. E a questão primeiro de eletricidade, tem alguma cidade que tem eletricidade, porque o Congo ele tem a barragem que é mais grande da África Central, está no Congo, que é a barragem do Inga. E ele consegue tipo, compartilhar por várias, só que uma questão... Então, grande parte da energia é hidrelétrica. Isso. Só que o que acontece? Muitas estruturas ali que cuidava, é como hoje a gente tem uma Enel aqui no Brasil. A distribuição, tipo, quebrou essa empresa. Tipo, não tinha mais manutenção, sabe? Antigamente tinha. Tipo, eu cresci lá, a gente tinha eletricidade, tudo normal, água potável, mas com a fragilidade das instituições... Foi deteriorando. As pessoas não estavam sendo pago, não tinha dinheiro. Chegava dinheiro e o que era lá no poder desviava dinheiro. E ficou várias tempo que várias instituições, as pessoas não estão sendo pagas. Claro, sucateado. Mas é normal isso que o Fábio falou? Cair a luz direto, faltar água, a qualidade da água, porque a África... Tá hoje, assim, a gente deteriorou, mas até porque grande quantidade... Hoje está tendo uma construção bem agora, tipo, de rodoviários, de cultura, já tem, tipo, toda essa estrutura antiga está agora sendo reabilitado. Tipo, o novo presidente agora ele vem com essa expectativa de trazer também investimento. Porque... Então, legal, mas se a gente pousa amanhã lá, então, se como você é que é a estrada lá? Como é que é a água? Posso tomar água de qualquer lugar? Sim, você pode tomar água de qualquer lugar. Tem alguns vilarejos bem no fundo aí que você não vai ter eletricidade. Mas se hoje chegar na capital, que é Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, que são as grandes capitais, você vai ter água, você vai ter... não tem queda de energia. Não tem queda de energia, não tem queda de energia. E pode acontecer que alguns locais, alguns bairros, tem essa questão de infraestrutura. Porque ainda não está tão bem estruturado. Mas você tem acesso hoje temos mais internet, porque eu consigo conversar com os meus irmãos, a minha mãe. Tipo,
Hoje tem toda essa questão. Hoje tem a velocidade também no internet, que quando eu saí, era difícil para você ter internet no Congo. Tipo, hoje, você tem mais facilidade de ter internet. Tem pessoa até nas vilarejos que faz o vídeo de TikTok, que manda, sabe? A gente imagino que a velocidade seja menor do que aqui, né? É menor, mas as pessoas conseguem pelo menos fazer uma ligação no WhatsApp. Você sabe qual faixa que tá lá? 3G? Eu imagino que o 5G... Não, agora já tem um 4G já. O 4G já chegou. Interessante. O 4G já chegou já. E não cai a energia não tende a cair nas principais... nas principais cidades, não? Na principal cidade, não. Mas em algum, tipo, locais mais Eu tô perguntando isso porque a gente voltou há pouco de Caracas. Sim. Né, que a gente foi fazer o documentário lá. E Caracas costuma cair a rede elétrica. Sim. Né? Então... Acontece no Brasil, em 2001, a gente teve um problema super grande de apagão. Sim. Aqui, né? Faz muito tempo, 20 e poucos anos, mas foi um problema grave que teve, né? Sim. Acontece que alguns locais que você vai ter difícil de acesso, sabe? Que são os vilarejos, sabe? Para você ter acesso ali vai ser um pouco difícil, porque ainda não tem uma infraestrutura de rodoviária, de rua. Mas o novo presidente ele tem um projeto agora de estruturar pelo menos de 145 territórios. Tipo, para ter mais, rodoviária grande que poderia fazer essas transações de levar comida do norte para o oeste, como aqui no Brasil, que alguém pode sair de carro do sul até o norte, sabe? Sim. Então, essas flexíveis. Mas é uma coisa que começou agora em 2018. Claro, então, está tendo uma construção. E tem empresa privada que faz isso? Tem empresa privada que faz isso agora, foi agora assinado com uma empresa que é da Alemanha, tem empresa da França também, o chinês também. Sim, China, o chinês está forte. Até com a Rota da Seda, acho que passa por lá também, né? O projeto do chinês agora. E chinesa, e o presidente referente, ele foi para o China, ele assinou agora um contrato com a Huawei, que vai também para o Congo. Também, tá tendo essa estrutura de trazer investimento, de mudança. E é uma coisa que vai se construir, mas já tem uns planos já. Eu acho que é o caminho aí, né? O caminho já, que coisa que antigamente não foi feito. E como está o desemprego? Você tem ideia, assim, falando com seus familiares, assim, qual que é a sensibilidade? O desemprego ainda continua a ser muito maior. São poucas pessoas que conseguem o emprego, assim, que ganham. São poucas pessoas. E tem muitas pessoas formadas no Congo, só que não, por não ter mais opções de atuar na área dele, eles acabaram... fazer outros trabalhos ali, sabe? Eu te perguntei porque eu perguntei aqui pro nosso sócio aqui, que é o Gabriel Pires Teixeira, o ChatGPT, um jabá aí para a Microsoft. E aqui é interessante, aqui fala que o desemprego, cara, não sei se está certo, mas enfim, desemprego na casa de 3,4%, porém... com uma taxa o nível de subemprego altíssimo. Isso. Predominante. E, além disso, mais de 70% da população do país está empregada na agricultura de subsistência. Sim, isso é claro. Isso é verdade. Cara, isso faz todo sentido. Tem uma teoria, eu vou até colocar aqui para não falar besteira, que é a curva de Phillips. Então, a curva de Phillips... conheço, manda ela para nós aí. A curva de Phillips, ela faz uma relação, tô até vendo de outros países aqui, mas basicamente ela representa uma relação, ou seja, um trade-off entre inflação e desemprego. Tá? Então, você pega, por exemplo, a Argentina, que está com 114% de inflação, que eu estou indo para lá domingo agora, com uma moeda desvalorizada, uma economia destruída, né? Com nível de pobreza grande. Dulce de leite. Exato. Cara, ele tem um nível de desemprego de mais ou menos 6%. É baixo? Um país destruído desse jeito. Então, essa curva de Phillips, ela te mostra a relação entre inflação, né, e o desemprego. Sim. Então, basicamente, essa inflação, que ela é gerada por anos de gastos públicos ineficientes, Estado inchado, o governo imprimindo dinheiro para jogar dinheiro na mão da população, que leva à hiperinflação. Isso aconteceu nos anos 90 com o Congo, né? Com destruição das contas públicas.
E aí, basicamente, nesse processo, enquanto o governo está criando dinheiro, inflacionando o país, desvalorizando a moeda, você vai criando empregos, como você falou, subempregos e tal. Então, a tua taxa de desemprego ela permanece baixa. Mas a qualidade e a renda das pessoas é consumida pela hiperinflação, não muda nada. O cara ganha 10, a inflação é de 30. Ele não consegue mais comprar nada, né? Então, isso chama curva de Phillips em macroeconomia. E aí eu ia te perguntar, como é que tá hoje isso, essa inflação lá? Porque foi destruidora também, né? Isso a inflação tá em cima, isso é claro, porque o referente ao dólar, tipo, a moeda congolesa acabando perdendo mais poder. Mas essa questão de subemprego são poucas pessoas, são 2% de pessoas que tem pelo menos um trabalho digno ali, tipo, trabalhar no banco. Que tá numa empresa privada ali. Privada, assim. Mas que também que não tem um seguro, como o INSS, que não tem. Porque hoje, se a empresa fechar, todas essas pessoas não tinham como. Tipo, você tem que fazer as suas economias ali, trabalhando e fazendo as suas economias. Você, quando saiu do Congo, você fazia o que lá? Olha, eu comecei a trabalhar numa escritória de advocacia, eu era secretário lá, que é um dos grandes lá no Congo. E eles trabalhavam com a implementação de empresas que vão vir para estruturar, seja em várias áreas no Congo. Assim, você estava num nível de trabalho bem melhor que a média ali. Isso. Você era um classe média ali? Como é que você se identificava ali no país? Olha, eu era classe média. Classe média. E o que um classe média faz na República Democrática do Congo? Consegue ir num restaurante e tal? Como que é a vida, assim? Não, ele consegue ir no restaurante, comprar roupa. E sempre tem essa questão de tanto que ganha mais e menos extremos, sabe? Tem essa questão muito de dois extremos, sabe? De que o ganha mais, o menos, mais. Mas, Guevi, assim, um classe média, como era você lá, por exemplo, você conseguia, tipo, comprar o seu imóvel? Sim. Os bancos têm financiamento bancário? Olha, é muito difícil. É muito difícil do Congo, tipo, de você ter um financiamento bancário, como os créditos. Porque lá, muitas coisas a pessoa compra no débito, sabe? Sim. Tipo, não tem crédito, assim, liberado como aqui no Brasil, sabe? Que você pode ir agora no shopping, fazer um cartão, assim, seja em qual... É porque a economia é muito informal lá também. Então, às vezes, pessoa... Fora que a moeda deve ser extremamente desvalorizada também, e aí você não consegue financiar. Isso. Porque o teu financiamento, você não vai pro saco, você não sabe quando você consegue. E o dinheiro que é utilizado muito, nem o franco congolês, que é o nosso dinheiro, a maioria prefere ter os dólares, tipo, porque a maioria também das empresas, quando paga, eles pagam em dólares. Eles não pagam em franco congolês. Então, só quando você paga em dólares e você vai no câmbio, você vai trocar pra você começar, tipo, Mas eu posso usar no dia a dia, vou numa padaria, eu posso comprar pão com dólar americano ou não? Não. E talvez algum local, tipo, um restaurante. Um restaurante que são, tipo, de classe, sabe? Que fica lá no centro da cidade, tipo... Porque a gente tem uma rua que chama 30 de Junho, que é onde que tem vários comércios, sabe? Onde que você vai encontrar os hotéis, você vai encontrar, tipo, todo que é do top, que você vai encontrar nessa rua. Então, e ali, é onde que você pode, tipo... comprar em dólares, pagar em dólares. Mas sempre tem uns câmbios. Tem uns câmbios que são... os câmbios que... Na rua, na rua, que você vai acabando... Você vai trocar o seu dinheiro e você faz as suas compras. Mas a questão de crédito, como no Brasil, no Congo é uma coisa... Eu nunca pensei, porque tudo que você comprava em cash, sabe? Mas é normal isso. Você pega, por exemplo, o Brasil nos anos 80, ou Argentina hoje, você não tem esse negócio de parcelar em 10 vezes. Isso. Porque imagina o seguinte, se eu vou parcelar uma compra,
E o estabelecimento ele tem que ter um mínimo de previsibilidade do que ele vai receber daqui 10 meses. Sim. Só que se a moeda desvaloriza uma magnitude tão forte como acontece nesse país, como aconteceu aqui no Brasil, o que acontece é que a 10ª parcela que você vai receber numa divisão de 10 vezes sem juros, você vai receber, digamos, R$100. Você ficou R$1.000, 10 parcelas de 100. R$100 daqui 10 meses vai valer R$20. Sim. Então a loja sai num prejuízo absurdo. Sim. Ou ela repassa nesse preço que vai fazer o preço lá em cima, que contribui com a inflação. Então, de novo, você não consegue ter uma economia baseada em crédito. Sim. Hoje, sei lá, Estados Unidos, Brasil, grande parte do PIB vem do crédito, né? Você não consegue ter uma economia cedendo a alguém emprestando, porque você não tem ideia do que você vai receber lá na frente. E se a moeda corrente do país não é o dólar, ele também não pode te financiar em dólar. Entendeu? Então, assim, não tem como você ter uma economia de crédito se você não tem um mínimo de previsibilidade econômica. Porque todas as empresas ali que pagam, seja os bancos, eles pagam em dólares. Tipo, até as pessoas quando O salário eles pagam em dólar. O salário é em dólares. Tipo, E pagam em dinheiro. E pagam em dinheiro. Ou seja, se eu trabalho para um banco lá, eu recebo em dinheiro vivo o meu salário. Porque era, tipo, tem até envelopinho. Sim, até era assim, você chegava em dinheiro e você pegava, até ali você assina que pegou, ele vai te dar um recibo ali. Um recibo. E como você paga imposto sobre a tua renda? Cara, não tinha nada, porque não tinha imposto. Tudo informal. Não, eu imagino, assim, não tinha... Quer dizer, tinha, mas sonegavam. Tinha, porque algum momento... Ou não tinha, assim? Não, tinha. Existe, antigamente existia tudo, procurar mas, cara, por muito tempo que ficou, as instituições, tipo, o pessoal não sendo pago, tipo, cada um fazia o que aquele quiser. negócio, ou sonega ou não sobrevive. Isso. E o governo sobrevivia do quê? Aí, de todo tesouro público, porque tudo foi derretido, foi né? derretido. Porque assim, eu tenho... Aí é pessoal, tá? O governo, para mim, ele é coação. O governo é uma instituição... Para mim, o governo é uma instituição de coação. Ou seja, ele te obriga a entregar o teu dinheiro, você produz, ele toma o teu dinheiro de você. É um sócio não consensual. É um sócio não consensual que você não consegue brigar com ele. Sim. Então, mas ele vive disso. É a única razão da existência do diabo, que é o Estado, para mim. Ele basicamente ele se sustenta tomando o que é seu. Se lá eles não arrecadam, como é que eles se mantinham no poder, esses caras ditatorial? Porque o que acontecia assim, quando é arrecadado alguma... Tudo era informal. Eu imagino a resposta, tá? Mas... Tudo era informal, para falar a verdade. Tudo era informal. Então, se alguém chegar lá, ele vai arrecadar as taxas, então tudo vai para ele. Então, era assim. E deve ter muito tráfico de uma série de coisas. Que seja de diamante, que seja de mão de obra, que seja de uma série de absolutamente tudo. E por isso que quando o novo governo entrou, ele começou a reestruturar tudo isso para ter, tipo, agora, tipo, as instituições têm que ser... Você tem que, todo final semestral, você traz um relatório de que você fez. Tipo, hoje a luta é por isso. Tipo, você vê que em toda a discussão do presidente, ele está martelando sobre isso. Tipo, de que se descobrir, se alguém fazer alguma coisa, vamos para cima. Então, você vê que tem essa discussão de que mesmo a população agora está tipo, de olho, sabe? Se não acontecer, vai lá e faz. Combate... primário ali seria contra a corrupção, né? Isso é uma das primeiras coisas que tem que ser feita. Eu acho que é o maior ralo que tem, assim. Olha, eu tô vendo aqui que os impostos são de 40% sobre a renda. Eu não sei como que eles conseguem. 40%? Com certeza tem isso. Mas é gradual ou é tipo flat? Não, 40, todo mundo? flat. Fudeu, das papai. empresas são 28%. Mas, de novo, é isso. É o que ele tá falando. Não deve arrecadar, porque é absolutamente tudo informal, né? Sim. Taxa de desemprego está como 22%. É que é muito difícil você acreditar também nesses dados, né? Porque grande parte da economia é informal. Sim. Então, os dados que chegam, eles são distorcidos, porque né? Essa questão de microempresa, tipo, não tem, porque é cada pessoa que vai para vender, para se sustentar, sabe? Sim. Imagina que deve ter muita gente vendendo coisas na rua, assim. Não, tem várias pessoas vendendo, mas tem também os comércios também, tipo, de pessoa com seus capitais, fez um comércio ali bem estruturado, mas essa questão de taxa começou a ser aos poucos, assim, mas não tem, tipo, não é uma coisa que tá ali um tabelado, como hoje a gente tem a Receita Federal, que vai lá, já tem tudo tabelado, mas aqui
lá, quando eu estava ali, não sabia também que tem tudo isso. Sim. Mas o novo presidente, a gente vê que ele, por ter também que ele morou fora por muito tempo, que ele ficou muito tempo, então ele trouxe também essa perspectiva de mudança, de um olhar mais cuidadoso, de um olhar mais para que a gente muda o pensamento, que a gente estrutura as coisas. Porque a estrutura já tinha, mas por muito tempo que ficou sem manutenção, sem um autocuidado, e acabando se fragilizando. E também com as guerras, com também cada um querendo poder, então isso acabando fraccionando as coisas, tipo, e as pessoas não estão andando no mesmo caminho para a mudança da população. Então, sim. O dado de inflação está 111% analisado, o último dado. A inflação era muito... Ganha da Argentina. Ou seja, a Argentina tem mais inflação do que o Congo, a República do Congo Popular Democrática do Congo. E da moeda não aparece aqui, nem fala sobre a moeda. Mas imagino que seja altamente desvalorizada também, até porque ninguém quer ter essa moeda na mão hoje. A moeda congolesa foi muito, muito desvalorizada por muito tempo. Quando o Kabila entrou, ele tentou igualar naquela época, em 97, que era uma das notas que foi mais... A nota máxima era 100 francs congolesa. E 100 francs congolesa era como se tiver... Quando você tem um 100 francs congolesa, era igual a ter uns $100. Só que, com muito tempo, isso começou a desvalorizar. Hoje, o 100 francs congolesa não tem mais valor, porque já foi implementado 10 mil francos congoleses, 20 mil francos congoleses. Isso é inflação, isso, é a desvalorização da moeda. Isso acabando criando mais instabilidade econômica e também a inflação aumentando. Tudo conectado, né? Então, se eu vou lá e abro uma padaria, por exemplo, um restaurante, qualquer comércio que seja, eu provavelmente consigo fugir de impostos, consigo de absolutamente tudo, porque você vai trabalhar com dinheiro, com dólar informal ali, né? Mas hoje eu acho que vai ser difícil. Porque hoje vai ser difícil, porque tem vários serviços. Eu tenho uns amigos agora que foi... Porque quando o presidente entrou, ele conseguiu chamar todos os jovens universitários que estudou na faculdade, que estava ali, que fez a economia, direito. Ele fez um concurso. E concurso também para os engenheiros, tudo, para que sejam pessoas que vão fazer as investigações. Então, vai chegar hoje no ministro do Finanças, aí vai fazer toda a investigação ali para saber bater o que foi, que entrou, o que foi... Auditores, sim, auditor. Então, foi criar pelo menos 1000 auditores, que foi feito para todo o país. Então, esse aí é uma das avanços, porque hoje em dia vai ser muito difícil. Porque está tendo agora a implementação de aplicativo, sabe? De que antigamente não tinha... Pelo que você está falando, ele está fechando os ralos de dinheiro aí e tal. Mas, cara, isso em saúde pública, inexistente como é, assim? Tem saúde privada, tem plano de saúde, tem empresas... Olha, o sistema como aqui no Brasil, lá não tem. Tipo, a saúde é uma das coisas que hoje que está sendo... Porque a gente perdeu muitos médicos. E para você pensar, antigamente o Congo era uma das faculdades de medicina que muitos países cursavam no Congo. E hoje, muita gente nem sabe, a maioria dos médicos sul-americanos são congoleses. Porque na época... Os médicos, muita gente ia para Lubumbashi, Kinshasa, que tinha 2 maiores faculdades de medicina, que muita gente estudava. Pessoa vindo do Camarão. Particular ou pública? Não, é público. E aonde que eu estudei também. Então, essas formavam médico, e esses médicos hoje estão na Zâmbia. Por quê? Porque no Congo não tinha mais sendo valorizado. Então, a gente perdeu muitos cabeças, sabe? Por fora. Que no país não ficava mais ninguém. Então, a saúde começou a se precarizar. Hoje em dia se precarizou bastante, mas está tendo uma reconstrução agora que eu estou vendo que o novo presidente quer construir. Ele está construindo já um grande hospital que vai
começar a receber. Isso na capital, mas está sendo também no interior já essa capacitação de fornecer os materiais. Temos também a saúde privada, de pessoa, tem o Mutombo Dikembe, que é o grande maior, que era do NBA, do basquetebol, que é o congolês. Ele tem um hospital na capital também, que é um grande hospital. Ele está construindo, ele construiu também na minha cidade. Mas eu imagino que é mais filantropia, não é? Isso. Não é, na verdade, um business privado. Não né? é business privado, mas é a questão como que a gente aqui tem um SUS, é uma coisa assim que você tem um posto de saúde onde que você pode acessar. Não tem. Não tem. Sim. E, cara, quando a gente for lá, o que você recomenda? Comida é boa? E de comida sempre você vai gostar. Porque a nossa comida, às vezes, a gente come o fufu, que é uma mistura de farinha de mandioca com mil. E a gente come muito legumes. E a gente não come muito carne de vaca ou de... a gente come muito cabra. Cabra, isso que você vai encontrar muito. Se você vai para o Kinshasa... E é um dos melhores, de pessoa que faz um cabra muito bom. E legume, a gente come a folha de mandioca, que é o que a gente chama de pondu. Sim. E de comida, isso você não vai se arrepender. A comida congolesa é uma comida muito boa e saborosa. Cara, eu espero que Até hoje, eu posso também dar dica para você. Tem um Congolinária, que é um congolês, que é um restaurante congolês. É mesmo? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, sim. Que legal, passa pra gente. Qual que é o nome? Sim, é Congolinária. Congolinária. É bem parecido com o que é a comida de lá? Porque várias vezes você vai tudo. É de um congolês o dono? De um congolês. Então um jabá aí pro Congolinária. Congolinária, Vamos gente. Lá, hein? Vamos procurar, vamos marcar um final de semana de ir, vamos conhecer. Eu acho que, tomara que esse presidente aí, ou quem quer que seja, que assuma, tenha minimamente um bom senso, porque eu acho que um país onde tem tudo por construir, que é o caso de grande parte dos países da África, cara, a oportunidade de crescimento é imensa, né? É imensa, você tem tudo por fazer. Então, qualquer coisa que você faça ali com uma boa gestão, a chance de você dar certo é muito grande. Eu acho que a África, ela tem que ter pessoas com essa, pensando no bem, porque as oportunidades, como eu falei, são imensas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que vai demorar. Porque é o que você falou. A qualificação da mão de obra na África, por questões ainda históricas, é muito baixa. Sim. O nível de educação é muito baixo, né? A qualidade do ensino, eu quero dizer, é muito baixa. Então, você carece de mão de obra qualificada. Sim. E você não tem, hoje, nas condições que a África provê, no geral, você não consegue atrair mão de obra qualificada. Porque é muito complicado o cara falar, vou largar minha vida nos Estados Unidos para ir morar, sei lá, em Angola. Tem. Sim. Mas estou falando de grandes massas de pessoas qualificadas indo trabalhar. É muito difícil, né? Então, eu acho que mas teria tudo por fazer. Então, eu espero que realmente surja isso, mas ainda, voltando aqui, demora. É um processo que, na minha opinião, demora, porque você vai ter que educar essa população, fazer com que as mentes intelectuais não saiam do país, permaneçam lá, né? Aquelas que saíram, queiram morar lá, numa mínima qualidade de vida. É um processo que demora, né? Mas tem que começar. Porque tem muitos cabeças, de pessoa inteligente, que estão espalhadas no mundo inteiro, de congolês. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, sempre você vai falar de um congolês. Seja nos Estados Unidos, seja qualquer lugar, e em várias camadas, sabe, de pesquisa, sabe, sempre vai ter um congolês ali. Até o médico que lutou contra o cólera, que era uma das epidemias na África. Era um congolês que conseguiu ter essa questão de um remédio para lutar contra isso. Então, a gente tem toda essa questão de mente inteligente, mas, às vezes, a estrutura... o financiamento para que essas pesquisas evoluem, não tem. Sim. Você, assim, a sua decisão de sair de lá foi
passa por essa questão econômica e tal? De várias questões econômica, custo de vida, a questão também da instabilidade no país, a questão também de insegurança, a questão também de que tudo não estava tão propício, sabe? E você comentou que agora está num governo que dá um pouco mais de estabilidade, Sim. já tem uma outra direção, Sim. construindo. Você, como congolês, você pensaria em voltar? Você gostaria de voltar? Sim, ou você claro. não pensa nisso? Não, eu penso todo dia. É mesmo? Eu penso todo dia. Casa é casa, né? Casa é casa. E, tipo, tem família lá, tem amigo. Então a gente sempre pensa, sempre visitar, ver, mas sempre, até de longe, a gente sempre acompanha, porque você estava na Espanha, então, mas mesmo assim o coração também bate pro Brasil. Se acontecer alguma coisa no Brasil, sempre vai tocar, porque isso está no seu DNA. Então, sempre vai ficar, não tem como mudar isso. É interessante porque quando a gente foi para Venezuela recentemente, e aí né, toda a situação do país é meio que aquela pergunta óbvia que a gente queria fazer para todo mundo. Cara, por que você não saiu daqui ainda? E a gente vê que tem muitas outras coisas envolvidas aí, né? Muitas outras coisas que estão por trás. Mas eu já fiz essa pergunta esperando pela resposta que você deu. Mas não podia deixar de fazer. Tá? Mas as respostas são mais ou menos parecidas nisso, né? Sempre assim, aquela esperança de, pô, vai melhorar e eu vou voltar, né? Sempre vai. A gente tá vendo que vai melhorar. A gente tá vendo que Você vai tá melhorar. otimista. E também eu tô vendo que hoje alguns países da África tentam dar uma voz agora, de falar, olha, nós não vamos agora, vocês têm que nos olhar como igual. Você não pode nos olhar como se tiver nós que tá ali pedindo ajuda, não. Agora você tem que ver que... Porque você está precisando da gente, então a gente também precisa de... Então a gente está num processo agora de uma reconstrução de alguns países da África que tenta ter um comércio win-win. Eu não sei se seria reconstrução ou construção, ou né? construção, tipo... Bom ponto. O bom ponto. Então, a gente vê isso com o presidente da África do Sul. Agora, a África do Sul está com o BRICS. E a gente vê que o Congo está tendo assinado algum tipo... Tem que tomar cuidado com o BRICS, que o BRICS tem uma presidente que não sabe somar 2 mais 2. Eu não vou falar o nome dela, mas vale um cuidado especial. Tá ganhando bem, hein? Tá ganhando bem para não saber fazer 2 mais 2. Aí... Termina, desculpa. Aí tem essa questão, mas tem essa questão que a gente está vendo que países africanos tomando decisão agora, tipo, no âmbito internacional, sabe? De falar, olha, nós não vamos aceitar mais isso. Se posicionando e olhando para frente. Se posicionando e olhando para frente. Falando mesmo, tipo... Quem são esses países na África hoje que você considera que está tendo mais voz ativa? Tem... O Congo, primeiro, que foi isso que... Congo ou República Democrática do Congo? República Democrática do Congo, porque isso aconteceu quando o presidente Macron foi pro Congo, ele tentou falar alguma coisa ali, o presidente tentou recuperar ele ali. Porque o Macron adora enfiar o dedo no mundo da vida dos outros. Né? Mas ele falou, olha, você tem que nos respeitar, nós não somos mais nos olhar como... Não, agora você vem aqui porque você precisa de mim, então você tem que me tratar igual. Então não tem essa conversa de você querendo me dar a moral, sabe? De como se tiver você melhor que eu. Não tem isso. Isso aconteceu também na Namíbia, quando um dos presidentes alemão foi perguntando ao presidente e falou, olha, a gente aqui tá vendo muito chinês. Ele falou, olha, o que tem o problema com chinês? Vocês alemães, você vem para cá, a gente traz um tapete branco para vocês. Então, o que tem o problema? Tipo, os chineses aqui, eles estão construídos, eles estão fazendo que a economia evolui. Qual é o problema? Sim, então, tá tendo esse posicionamento de que, olha, se vocês vão assinar alguma coisa com a gente, isso tem que ser feito, não vai ser ficar nas promessas. Então, você pede uma coisa, você promete, a gente vai fazer e vamos construir também os países. Então, tá no caminho. Tipo, eu tô sendo muito optimista que pessimista. Sim. Que bom.
Cara, se eu fosse pra África hoje, visitasse o Congo e mais 2 países, assim, quais outros 2 você me indicaria, assim, de países... Nossa, isso é interessante de você estar lá e ver em loco. Olha, O que você diria? O primeiro tem o Congo. O Congo tem uma biodiversidade muito grande. Sim, mas tudo. Política, país mais diferente, não sei. Me sugere 2 aí. Além do Congo, já vou pro Congo, tá? Tem o Congo. Já anotei tudo que você falou aqui, nós vamos lá ticar a listinha. Sim, pode ir checar. Tem o Congo, tem também um dos países também que evolui bastante também. Tem o Namíbia também, que é um dos... Botsuana também, que são os países que... Mais pro sul, né? Mais pro sul. África do Sul já é um país que já... Esse eu fui. Eu já estive lá também. Isso já é um dos países. Mas de país hoje, tipo, tem Botsuana e Namíbia, que são os países agora que tá mostrando uma cara. Tem também o Ruanda também, apesar de que tem essa questão também com o Congo, de se enriqueceu com essa questão de guerra no oeste, mas tem também esses países, mas sim, o que eu preferia falar é o Congo e também o Botsuana ou Namíbia. É legal que pelo podcast a gente vai acabar assim conhecendo muita coisa, assim. Você trouxe muita informação que a gente nem tinha aqui. Sim. Mas é isso. E também tem uma coisa, a música congolesa também, tem o Rumba, que foi... Rumba que foi agora em 2021, foi pelo Unesco, foi agora o patrimônio imaterial. É mesmo? Sim, 2021. E você dança? Sim, a gente sempre dança. Todo congolês sabe dançar. Tem algum ponto de... Você conhece muitos congoleses aqui no Brasil? Sim, e tem um ponto que vocês se encontram, assim? Hoje tem uma balada congolesa aqui, não? Hoje em dia não tem mais. Não? Tipo, muitas pessoas também saíram do Brasil também. Sim. Mas antigamente, eu me lembro, quando eu cheguei, a gente tinha alguns encontros quando essa semana já vai ser a festa da Independência, 30 de junho. Aí rola um evento aqui. Aí rolavam os eventos aqui no centro da cidade, bem no bairro da Liberdade ali. Mas hoje em dia não é tanto, assim, porque muita gente saiu do Brasil. Cara, a gente... Caminhando pro final, você tem isso. Alguma... Não, eu abordei meus pontos aqui. Obrigado pela tua presença. Foi ótimo conhecer mais. Obrigado também de conhecer, além do óbvio. Valeu, obrigado. Foi um prazer ter você aqui, aprender um pouquinho mais sobre a República Democrática do Congo, que não é o Congo. Aprender tudo, na verdade, né? Porque o que eu sabia era muito pouco. E então, uma das coisas que muita gente não sabe, a batalha do século de boxe do Muhammad Ali Foreman foi no Congo, foi dia 30 de maio de 1974. Não sabia. Não sabia. Isso. Foi na capital de Kinshasa, tipo, o Muhammad Ali foi Kinshasa e Foreman, se prepararam Kinshasa. Uma última pergunta, então, quando formos, quais são os caminhos que tem para ir daqui para lá? Ou seja, o avião ele para onde? Quais são as rotas? Tinha uma rota que ia... Primeiro tinha o Air Maroc, mas eu não tá fazendo mais, tipo, vindo pro Brasil, porque eu vim com o Air Maroc. Tem a agência Ethiopian Airlines. Eu já voei com ele. Foi a minha pior experiência da história. A minha foi com o Air Maroc aí, quando eu fui pro Marrocos. Eu parei na Etiópia, em Addis Abeba, para voar para Tailândia. Isso, tem Air Maroc, tem Ethiopian Airlines. Eu acho que, não sei se o South Africa também faz mais rota pro Brasil, não sei. Deve ter alguma rota maior também via Europa, né? Isso, você vai pra Europa e da Europa você voa pra África, pode ser. Aí, mas desses, que tá fazendo, tipo, depois da pandemia, que tava mais fluxo, era Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines. Sim. Boa. Sim. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, galera. Garela foi foda. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrevam no canal. Sim. Voltamos semana que vem com mais um episódio. Valeu, meu querido. Obrigado, gente. Boa. Valeu. Falou. Obrigado.